dia, a cada meia hora. Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, boa tarde, Sardenberg, boa tarde, Cássio, ouvintes. Boa tarde, Vera. Vera com a gente no áudio, nas nossas telas, YouTube, Globoplay, cbn.com.br. Vera, assunto. Vamos sair das joias agora, mas vamos continuar com ações do Bolsonaro, do seu grupo, de sua família, e a propósito desse caso da ABIN, das investigações que a ABIN no governo do Bolsonaro fez, dos adversários, né? Pois é, Sardenberg, à medida que passa aí o fim do governo Bolsonaro e que vão se abrindo as várias gavetas e os vários sigilos e tudo que estava encoberto, o que a gente vai vendo ser revelado é a tentativa de criação de um Estado policial, com o uso do aparato de Estado para perseguir adversários e para proteger familiares e apaniguados. O quadro geral que emerge do que a gente vem tendo conhecimento depois da saída do Bolsonaro é esse. Houve o caso da Receita Federal, em que foram feitos acessos ilegais, clandestinos, a dados fiscais de adversários do então presidente Jair Bolsonaro. Ontem teve novidade nesse caso, que foi o fato de que o então responsável pelo serviço de inteligência da Receita e responsável por esses acessos, Ricardo Feitosa, visitou o Palácio do Planalto, e notadamente o gabinete do então chefe do GSI e da ABIN, general Augusto Heleno, nos dias que antecederam e que sucederam essas devassas ilegais. E hoje o jornal o Globo traz essa nova revelação de que a ABIN, durante o governo Bolsonaro, usou um sistema secreto de monitoramento de geolocalização de cidadãos, adquirido junto a uma empresa israelense, ainda em fins do governo Temer, mas usado efetivamente nos 3 primeiros anos do governo Bolsonaro, e sem registro dessas atividades, de forma totalmente clandestina, sem que se soubesse quem tinha acesso a esses dados e quais eram as pessoas e por que motivo elas tinham os seus passos monitorados, e a revelia da justiça. A ABIN foi um objeto de constantes embates políticos e judiciais ao longo do governo Bolsonaro. E uma ferramenta impressionante, né, Vera? Porque permitia monitorar muita gente ao mesmo tempo, né? Através do celular. 10 mil pessoas, Cássia, 10 mil pessoas por ano você podia monitorar, e é um monitoramento que podia ser feito em todo o território nacional. Bastava que você inserisse o dado do telefone da pessoa para que ela passasse a ser monitorada e que o sistema, inclusive, gerasse alertas. Se a pessoa se deslocasse, o sistema gerava um alerta de deslocamento. Isso fere pelo menos 3 direitos que estão garantidos na Constituição: o direito à privacidade, o direito à intimidade e a liberdade de locomoção. E, além disso, eu acrescento uma terceira violação. Se a pessoa está sendo monitorada, sem que ela seja alvo de um inquérito, de um processo, sem que a justiça saiba, isso coloca em risco também a segurança e a integridade física dessa pessoa, porque ela está sendo monitorada por que razão e com que objetivo. Então, é algo de uma extrema gravidade, que coloca mais uma peça nesse estado policialesco que foi sendo urdido aos poucos pelo Bolsonaro. Primeiro ele fez um decreto ampliando os poderes da ABIN, depois nomeou para a ABIN o delegado Alexandre Ramagem, agora eleito deputado federal, e que foi o seu segurança ali na campanha, muito próximo dos seus filhos. Essa nomeação suscitou questionamento no Supremo, porque ela foi inserida num contexto em que o próprio Bolsonaro disse numa reunião ministerial que a ABIN dele funcionava, mas a outra não, que ele queria ter mais dados, que ele queria ter mais acesso a informações. Essa nomeação chegou a ser sustada pelo Supremo Tribunal Federal e depois liberada,
E o Supremo também analisou esse decreto do Bolsonaro sobre a ABIN, esse que estabelecia mais poderes para a ABIN. E a ministra Carmen Lúcia, que foi a relatora na ocasião, falou: arapongagem é crime e, em caso de arapongagem de Estado, é um crime mais grave ainda. E ela sustou vários trechos do tal do decreto e deixou claro que monitoramento de pessoas só poderia ser feito mediante autorização judicial e com justificativa de alto interesse de Estado. Então, tem um caso aí de muitas violações, violação inclusive sistemática a uma decisão do Supremo Tribunal Federal e mentira do Alexandre Ramagem, porque ele foi chamado a uma comissão da Câmara em 2021 para falar sobre as ações da ABIN e ele negou textualmente e taxativamente que a agência fizesse monitoramento de pessoas nessa ocasião. Então, tem muita coisa ainda a ser investigada, tem que vir à tona a lista de quem foi que teve os seus passos monitorados e quem fornecia essa lista, quem tinha acesso a essas investigações. É mais um caso de extrema gravidade nesse estado de coisas que vai vindo à tona de um Estado que estava sendo deslocado das suas atribuições constitucionais para atender interesses do presidente, interesses muitas vezes não republicanos e de forma absolutamente ilícita e clandestina. Pois é, Vera, o conjunto da obra vai mostrando que tratava-se de um grupo, vamos dizer assim, um grupo, o presidente, então, que não tinha a menor noção, o menor respeito pelo Estado, pela coisa pública, né? Quer dizer, era tudo ali, estava a serviço dos interesses específicos daquela gente. Desde pegar um presente caro que não podia pegar, até usar o órgão público para investigar adversários, né? Quer dizer, faz tudo sentido, né? As peças se colocam, se justapõem, que é exatamente isso. Quer dizer, o desprezo total pelo que é o Estado, o cidadão, o direito individual, o direito público e o direito privado. É uma coisa... ia dar em ditadura mesmo, né? A ideia era essa. E aí você consegue entender, primeiro, os sigilos para tudo, segundo, o afã em se reeleger, né, para justamente seguir nessa montagem desse aparato, e terceiro, a tal do Bolsonaro tem muito medo de ser preso, Bolsonaro tem muito medo de ser preso, que todos os aliados falam, e quando você via que os processos ainda estavam numa fase muito incipiente, e agora a gente vê as coisas saindo ali, subindo desse esgoto, você vê que ele sabia que tinha mais coisa para aparecer, né, dada toda essa história de que ele morria de medo de ser preso, para perseguir adversários e para proteger os aliados, né? A ABIN produziu pelo menos 2 relatórios para a defesa do Flávio Bolsonaro, no caso das rachadinhas, coisa que também não é atividade precípua da ABIN. Se a gente lembrar aquela reunião ministerial grotesca, já no curso da pandemia, em que o Bolsonaro distribui gritos, aquela em que o Salles falou que deveriam aproveitar a pandemia para passar boiada, aquela clássica que a gente viu em vídeo depois, ali ele dá várias broncas no Moro e diz que ele quer ter a ABIN para saber o que está acontecendo e a Polícia Federal. Então, isso foi sendo montado desde o dia 1 com esses objetivos a que você se referiu. E, finalmente, só para concluir, explica por que ele está lá fora, né? Explica, e cada vez essa volta vira uma coisa mais incerta e não sabida, né? Porque vai surgindo coisa sem parar. Essa semana a gente ainda tem, hoje, o depoimento do ex-ministro Bento Albuquerque, dos servidores todos do Ministério de Minas e Energia ou da presidência que atuaram, que foram deslocados para atuar nesse outro caso de total descumprimento do interesse público em nome de interesses privados subrepetícios. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera. Até amanhã. Até amanhã, gente. Um ótimo jornal para vocês. Vera. Até mais tarde também. Intervalo e já voltamos com Teco Medina. CBN Brasil. Quando o assunto é carro, as mudanças e avanços